Fala pessoal do Promovil, estamos com o nosso super podcast aqui no SP2B. É o maior evento aí de inovação, tecnologia, empreendedorismo principalmente, né? Que vocês conhecem bem, vocês que nos assistem. Aqui de São Paulo, tá ocupando todo o Ibirapuera, um baita do movimento. Para quem teve presente aí nos últimos dias, teve Summit Promovil, teve painel comigo, muito conteúdo bacana. E a gente tá aqui promovendo algumas conversas super especiais com convidados que eu só encontro nessas ocasiões, basicamente. E eu tô aqui com o meu super parceiro de longa data, Ramon Araújo. Ai, finalmente tá saindo essa conversa, né, Ramon? Finalmente! Nossa, tinha que sair. Exato. Ramon é Head Creators do Promovil, já fez várias coberturas com a gente. Todo mundo conhece, que gosta das coberturas que a gente faz real time. E hoje eu quero conversar um pouquinho, Ramon, sobre você contar a tua trajetória aqui pra gente também, rapidamente. E a gente falar da importância do trabalho de creators hoje em dia para conseguir passar a mensagem das ativações e das experiências para além dos influenciadores, para trazer, né, o protagonismo pros agentes que estão ali realmente entregando, tiveram envolvido meses e meses nos projetos e tudo mais, que é o que a gente vai entregar, inclusive, em Rock in Rio, daqui a pouquinho também, né? Mas pra começar, conta um pouquinho da tua trajetória pra gente. Então, gente, obrigado pelo convite, finalmente saiu. A gente no bastidor, a gente tem muito contato, muita conversa. A gente tem que fazer podcast. Mas vamos fazer podcast, nunca saiu, enfim. Pois é, eu sou um cara apaixonado por brand, você sabe que a nossa relação começou com isso, a minha relação com o Promovil. Sou do Piauí, Nordeste. Então, eu sempre atuei na frente de grandes eventos do entretenimento. Então, eu ficava na frente das marcas. Eu não era o creator, não era o filmmaker, mas eu entendia de pontos de contato da marca, estratégia, montava as ativações, estava à frente do comercial. Então, muitas vezes eu ia do comercial pro brand, pra estratégia, pra parte de social, sempre na área criativa de marcas. E aí, com isso, eu fui me destacando na parte de filmagem. Isso chegou na minha carreira, assim, de uma forma, digamos assim, consciente e inconsciente. Foi chegando, eu, cara, tenho que abraçar isso aqui, que isso aqui é um negócio. As pessoas lembram de mim em relação a isso. E aí, quando eu comecei a vir pro Sudeste, que até te conto essa história, gosto de contar muito essa história sobre os meus bastidores, pra eu chegar nos grandes festivais, que hoje eu coleciono todos, né? Já fui Rock in Rio, com você, Rock in Rio, Detal, já fiz 4 Lollapalooza, 2 com você, Tomorrowland Bélgica, Magical Festival em Madrid. Então, assim, eu coleciono festivais e experiência, adoro a experiência do ao vivo, a gente ama isso. E aí, com isso, antes de eu chegar nos festivais, eu digo, eu quero cobrir grandes marcas. Antes de eu estar nesse lugar, peguei e investi um dinheiro no Rock in Rio Academy, que hoje a gente faz junto. Eu investi, morando no Nordeste, uns 6 mil, 7 mil na época, mais passagem, mais hospedagem, não sei nem de onde eu tirei esse dinheiro na época. Mas compensou. Compensou, porque eu peguei e fiz um checklist de todas as ativações do Rock in Rio, e eu não curti nesse dia. Porque você ganha um ingresso, né? Isso. Pra curtir, mas eu não curti, então eu fui fazer conteúdo de cada marca, análise de brand, das ativações, do meu ponto de vista, e também entregar um audiovisual do meu jeito. Isso foi que ano? 2022, eu acho. Aquela edição pós-pandemia. Então foi 22, E aí eu peguei e disse, não, vou criar. E aí nisso eu gerei uma rede de relacionamento, produtoras, agências pegando meu número. Que você tava entregando. No outro ano eu já tava no Lola, enfim, essa foi rapidamente foi a trajetória. E isso cresceu exponencialmente, porque na época não se falava de cobertura real time tanto. Tava iniciando o boom do real time. Porque pós-pandemia, todo mundo começou a trabalhar com o celular virou um boom, criou profissões, criou essa minha profissão. E aí foi quando no ano seguinte, teve Detal, foi 23, que foi quando a gente se conheceu. Se conheceu, mandei meu trabalho, fiz isso aqui. Que foi assim também, você fez um vídeo analisando 2 ativações. Isso. E daí eu falei, pô, esse cara tá sabendo o que ele tá falando, ele produz um conteúdo muito maneiro. Isso é o ponto. Vamos construir isso juntos. Exato, esse é o ponto. Eu falei, sim, você não tá contratando um filmmaker apenas, mobile ou creator, você tá contratando um cara que entende da marca. Acho que esse é o diferencial. Já adentrando na nossa conversa aqui, é trazer o sensorial pra jogo. Eu sempre gosto de falar, I film, you feel, né? Eu filmo e você sente. Eu acho que trazer esse sentimento pra jogo é talvez o sensorial. É o intangível que eu não consigo te explicar como é a minha entrega. Eu acho que é o intangível. Toda marca tem um intangível, então eu acho que dentro da minha entrega, acho que esse intangível ele conta muito. E eu não consigo explicar como é que eu chego nesses pontos a nível, tipo,
uma receita. É assim, faz parte de um repertório, faz parte de tudo que eu tenho, de vivências, de marcas. E meu olhar pra marca, que é diferente do olhar só do filmmaker. Eu tenho um olhar de estratégia. Sim. Eu entendo o conteúdo como uma estratégia. Acabei já ultrapassando algumas perguntas, né? Eu falei quem eu sou, mas aí o papo tá bom. Antes de entrar nos pormenores, assim, dessa metodologia, além disso, além de você entregar isso, você montou praticamente uma escola de creators. Hoje você mentora, como é que funciona esse teu trabalho? Então, naquela época que eu te mencionei sobre o Rock in Rio, que eu fiz esse movimento, foi a época que o real time surgiu com força. E não tinha um creator, não tinha uma pessoa falando exatamente do mercado real time. Então eu criei um produto, um método, que era na época Creator Real Time, com planilhas, com aplicações, com ferramenta, com canvas, para tentar explicar como funciona o real time, como entregar rápido, com qualidade, e com aquilo que a marca realmente estava precisando. Com isso foi crescendo o número de alunos para dentro da plataforma. As marcas começaram a me chamar e eu disse, cara, eu vou pegar essa galera. Que eu já tô treinando e tal. Então. Porque daí você já montou os squads ali do que quando você precisar também. Como eles já estão treinados com o meu olhar, com o meu direcionamento, é fácil eu conduzir dentro daquilo que eu acredito de entrega. Então, eles são a minha extensão, eles têm que estar treinados a olhar para isso. Então, tanto é que para trabalhar comigo tem que ter vivenciado o meu método, ter que ou andar comigo, vivenciar, ou ter feito uma mentoria, alguma coisa do tipo. Porque pra mim não basta só filmar bem. Acho que filmar bem hoje é commodity. Sim. Eu acho que todo mundo já nasce filmando bem, ainda mais essa geração. Então não é só sobre filmar bem, eu acho que trazer o sensorial pra jogo, a intenção pra jogo. Passar essa mensagem, ter uma narrativa, entender os objetivos de quem tá te chamando e traduzir isso. Falar assim, tá, eu sei mais ou menos onde você quer chegar, tá? Eu já tô imaginando como que vai ser a minha criação. Exato. Tá, me mostra o projeto. Daí eles mostram o projeto também, né? Abre, esse aqui é o 3D e tal. Isso. Tá, qual é a dinâmica que vai ter aqui? Tá, beleza. E daí você monta esse filme na sua inclusive, cabeça, né? muitos, você sabe, eu até te falei no privado. Pô, Ramon, me chama pra ir na cobertura promover o Rock in Rio. Eu digo, não é assim, gente. Eu vou de graça. Então, eu sei. Se eu abrir aqui, vem vários de graça. Mas assim, a gente tem um impacto com as marcas, a gente tem todo um cuidado, uma responsabilidade. Um zelo, uma metodologia, né? Eu não posso trazer uma pessoa que queira só a oportunidade. Eu preciso que ela se preocupe com o resultado. Mas isso não significa que você deixa o pessoal de fora também, né? Você vai encaixando. Exatamente. Tem ali... A gente já fez muito isso. Já fez, a gente já usou vários outros também, né? A gente vou levar isso aqui, vou ver se funciona, se vai dar certo, se vai dar bom. Então, se tem realmente a pegada. Porque tem que ter a pegada de marca. Marca... não é só sobre filmar bem, a gente sabe disso. Eles precisam comunicar, meses e meses planejando. E precisa ter muita intenção, precisa ter muita coerência, significado, contexto. A gente estuda os brand books também das marcas, né? Pra entender o que pode aparecer, o que não pode. Até trazendo um pouco do detalhe, né? Do que a gente faz nos festivais. Que é muito curioso, que são os momentos que a gente fura a nossa bolha, né, Ramon? O Promovil é um veículo especializado em marketing de experiência. Logo, a gente chama ali todos os profissionais que estão envolvidos nessa cadeia, né? Que vão ser o que a gente chama de designers de experiência num modo muito abrangente, mas são quem tem agência, quem trabalha em criação, em planejamento, em produção, né? Que é uma cadeia que a galera não faz ideia. É a inteligência invisível, porque a galera não vê. E é intencional que não seja vista. Tanto que todo mundo tá sempre de preto por causa disso, né? Exato. É impressionante. Mas, enfim, e daí o nosso trabalho é muito de traduzir todo esse planejamento, toda essa energia que foi despendida, a grana também que foi investida, que não é barato, tá? É barato. Em ocasiões como essas, né? E trazer eles como os protagonistas do que eles construíram, né? E isso é que é legal. O nosso trabalho de cobertura, é diferente da cobertura oficial da marca. Que é um trabalho… a cobertura oficial da marca é mais publicitário. Sim. Que pega o influenciador… Que pega um creator contratado, que é host, enfim. Vai estar envolvido com alguma promoção, vai estar trabalhando ali os assets, os porta-vozes. O que é importante para a marca. Mas acho que a gente vai num outro ponto, que é um ponto mais, digamos assim…
estratégico, mais intencional e mais focado em brand e marca, né? E bastidores, né? E bastidores. Que é o que todo mundo... Behind the scenes. Todo mundo em rede social é fissurado, né? Os nossos conteúdos pré-Rock in Rio, os últimos, a gente gravou o treinamento do time da Natura. Da Natura. Esse foi o que mais bombou de todos os conteúdos. E a gente até costuma falar pra marca, cara, envolve... Deixa a gente mostrar isso. Vamos na montagem, não vamos mostrar só o último ponto de contato, que é a ativação já pronta. Acho que o brilho tá nisso. Porque as pessoas querem acompanhar uma história, né? Querendo ou não. Daí, se a gente mostra ali tudo que foi envolvido, traz a montagem, né? Mesmo que não dê pra publicar na hora, que a gente super entende. E eu acho que isso é uma... Puta, é complicado lidar com isso, né? É a magia, né? A magia. Não vou mostrar tudo. Mas às vezes eles mesmos publicam. Pô, então vamos soltar isso daí com a gente, né? Exato. Porque vai gerar esse engajamento, vai mostrar que tem pessoas nessa era agora, que a gente tá nisso de mostrar humanidade, marketing de experiência não se faz com IA. Isso eu tô trazendo em todas as conversas. É muito isso é um bom insight. humano. Pra essa cobertura de Rock in Rio, principalmente que tá chegando... Eu acho que é um insight interessantíssimo, não só para o Rock in Rio, mas para as próximas coberturas que vão vir, que a gente tá num dilema muito grande sobre as IAs, sobre conteúdo. E dá super pra usar, eu imagino que vocês estejam super utilizando também pra agilizar a produção, a gente vai usar a IA dentro do contexto real time, mas o processo de humanização a gente só vai conseguir trazendo humanidade, humanização dentro do processo de captação, do processo de mostrar o bastidor, o behind the scenes da parada. Acho que o behind the scenes é a chave de humanizar o conteúdo ali, principalmente a gente que tá com as agências, mostrando o processo. Então, eu acho que a gente trazendo esse universo, a gente mostra o quanto que as IA não estão simplesmente dentro do brand experience. Dominando. Ela só é um ferramental. Ah, não tem como, né? Não, assim, não é que não tem como. Nada é impossível hoje em dia, né? Até porque estamos vivendo um mundo de Black Mirror na vida real, né? Vida real. Impressionante o quanto as coisas estão evoluindo. Demais. Mas o marketing de experiência, ele exige muito desse tato e dessa sensibilidade que a máquina não vai conseguir trazer, né? E a máquina é uma ferramenta, tá ali pra agilizar os nossos processos, ajudar, às vezes, com algum briefing, alguma coisa mais criativa. Mas é isso, então é muito interessante ver humanizar, justamente trazer as pessoas que estiveram envolvidas e pensaram. E principalmente, quando a gente vai fazer um festival, né? Uma cobertura de uma ocasião como essa, pra gente é muito importante também conectar aquilo com a régua de comunicação da marca. Porque a gente sempre defende que brand experience é estratégia, não é tático. Então, se você só faz por fazer, beleza, às vezes você tá começando, tá tudo bem, tá entendendo, tá vendo como é que funciona, Total. né? Vendo pra melhorar depois e tal. Mas as marcas que a gente tá falando, que estão num Rock in Rio, que é o maior festival do mundo, estão num outro grau de maturidade, né? Qual que é a história que tá sendo contada ali, né? Total. A gente teve case recente, por exemplo, porque me veio na cabeça, eu tava assistindo o bailão num dos painéis. Sim. Mas a Eisenbahn, né? Que tá com a plataforma, que a Eisenbahn em alemão, acho que é estação de trem, uma coisa assim. É algo assim. E daí eles montaram uma régua de brand experience com várias paradas em vários festivais, levando rock, né? Levando aí a essência de Eisenbahn. Cara, eles montaram todo um formato, conectaram com a comunicação que vai ser refletida ali em publis, com influenciadores e tudo mais. Então, pra mim, a magia é muito disso. Tipo, qual é a história que vocês estão contando agora? E aí, né? nisso, tu tá linkando o real com o digital. Exato. Que a nossa jornada hoje não é linear, né? A nossa jornada é um grande... Eu acho que é tudo isso, é concomitante, é um negócio assim. Não tem, aqui termina o real, aqui começa o digital. Não, tá tudo envolvido. Eu acho que é né? aí que mora a essência do real time. O real time, ele tem como principal foco gerar o FOMO. E esse FOMO não é só o FOMO de comprar o ingresso, de eu vou no próximo ano no festival, nossa, eu preciso viver isso aí, nossa, preciso viver essa ativação. Sim, é isso, mas não só isso. Eu acho que é o FOMO de, caramba, que experiência legal, e no nosso mercado, no caso, nossa, queria eu estar fazendo essa experiência, que incrível. Eu não tinha dimensão que eles levavam isso em consideração, por exemplo. Nossa, que interessante, quero entender mais sobre isso. Esse é outro tipo de FOMO que não é falado. Existe o FOMO comercial, que é esse de vender o ingresso e pá. De participar. Mas existe esse FOMO de,
nossa, quero entender mais. Aham. Meu Deus, como eles chegaram nessa ideia, como eles construíram isso, como amarrar essa jornada do cliente, Uhum. como eles chegaram a ser a marca premiada. É. Por que ela foi a marca premiada se teve tantas outras ativações boas? Talvez vocês não estão entendendo a camada de significado que aquela ativação teve. Exemplo da que a gente premiou No The Town? no The Town, Da Coca? que é a da Vale. Da Vale, sim. Aham. Tantas outras ativações, entregando brindes incríveis e tal. Mas por que a Vale, aquela oca, com aquela experiência sensorial, com o brinde do... Por quê? bichinho. Então existe contexto, e esse contexto ele precisa ser contexto, significado e relevância passado dentro de um branding content, desde um conteúdo. Aí o branding content é desde o que vai ser escrito e desde o que vai ser postado, gravado, no caso. Vai ser no meu caso. refletido, é. E daí as pessoas também ficam esperando. Eu vou ver essa história no Promovil, muito provavelmente. Não sei, depende, né, Ramon? Depende. As marcas, as agências têm que nos procurar agora e falar: quero estar na cobertura de vocês. Sim, e aí a gente, lembrando que é uma cobertura 360, a gente vai do Behind Scenes. Isso é a marca permitir que a gente vai até o Behind Scenes. Que a gente vai estar vocês vão estar na montagem anyways, né? Agora, a grande questão é, marca, podemos usar e tudo mais, mas sempre com pegar o muito Behind Scenes respeito e vai tudo até certinho. a parte, digamos, da entrega final, Da entrega final, até o último momento. E aí lá, a gente né? traz uma perspectiva mais de agência, né? Tem as entrevistas também, de uma forma mais dinâmica. Eu assumo as entrevistas Isso. também como papel creator, ali gente- Promovil. Além de ser filmmaker, de estar coordenando o time, eu acabo assumindo esse papel também de host, de apresentador, que dá uma humanização também. Sim, Dá exato. uma leveza dentro da cobertura. Aham. Acho que é um diferencial nosso. Muito mesmo. Que eu acabo trazendo a essência de creator para uma cobertura que é mais, entre aspas, institucional, porque tá falando de pontos de estratégia. É bem específica, bem nichado, específica, né? ela não vai pro público final que consome, mas pior que eu acho que vai, às vezes. Então, isso que eu comecei esse raciocínio e esqueci de terminar. A gente fura a bolha porque essas são as ocasiões que a gente mais atrai gente de fora. Que querem, assim, pessoas, num geral, querem conhecer No geral, disso. querem entender. Porque é muito legal. É. É muito massa você participar de uma experiência. E daí, quando você entende o que levou essa experiência a acontecer lá dentro, o porquê. E a gente tá também nessa fase de muito propósito, né, Ramon? Essa geração nova, se ela não vê propósito nas coisas, ela não vai se conectar. Esse é um ela não ponto. quer, né? Esse é um ponto. Então, eu acho que também é importante por conta disso. Eu né? sempre gosto de falar sobre uma frase que resume muito essa conversa. A gente lembra do que a gente sente. E não exatamente do brinde que eu peguei, não do conteúdo exatamente que eu consumi, não do cheiro lá que eu senti, mas exatamente de tudo isso em conjunto fez eu sentir. Uhum, Nossa, que legal. Então o conteúdo ele vai para esse lugar também. sim. Não é o visual que vai me impactar. Não é isso que vai fazer eu lembrar de um conteúdo que eu vi no Promovil, ou seja lá em qual portal e qual Mas olha, situação. só abrindo um parênteses, desculpa te interromper. As pessoas lembram de vídeos, Ramon, que a gente fez que a gente nem lembra mais. E eles falam, não, é porque eu fui impactado e isso representou muito, porque o nosso mercado também exige ser representado. E às vezes um vídeo nosso pode mudar uma carreira, pode mudar uma perspectiva de olhar para uma marca Totalmente. diferente. Uhum. Imagina, uma pessoa tá vendo o perfil do Rock in Rio, viu um conteúdo do Kit Kat. É um conteúdo bonito, legal, com influenciador. Só que aí ele vai e consegue ver o nosso conteúdo também do Kit Kat, que a gente vai, por exemplo, vai estar com o Kit Kat. Tá lá, né? Aí a gente vai dizer por que o Kit Kat tá lá. Uhum. E aí ele já foi impactado pelo conteúdo do Rock in Rio Real Time e depois foi impactado pelo nosso do Real Time, que traz o porquê. O propósito por trás. E aí, nossa, que essa legal. marca é incrível. Tem muito mais envolvido que eu nem tinha imaginado. Porque tem outra coisa também, né? A gente não vê aquilo que a gente não sabe. Então, se você vê, por exemplo, aqui o SP2B, tá sendo uma experiência que eu tive envolvida por muito tempo. Eu sei o que as coisas representam e tudo mais. E eu gosto muito de trazer a história. Eu falo, você sabe por que do SP2B? Então, não sei o quê. Tu fez eu gostar do SP2B, já me vendeu assim. E pelo propósito, né? Pelo que representa, pelo que significa. Porque tu tá no bastidor.
Também. E a gente tá nos bastidores lá do Rock in Rio, né? E é muito legal também essa relação que você criou com os festivais, a gente, enquanto veículo, criou também, né? Agora mesmo vai sair entrevista com a Agatha Areias, que foi uma das idealizadoras do Rock in Rio Academy e também do The Town Learning Journey, que no final a gente vai estar como mídia partner. A gente também partner. vai cobrir também, né? Que é uma imersão, tem todo um conceito, todo um propósito envolvido. Então, também é muito bom do lado de lá ver a valorização do trabalho que a gente tem feito, Digamos que o Academy, ele segue a nossa ideia mais pro digital. O Academy abre o Studio Case de Rock in Rio. E a gente abre o Studio Case das marcas durante o festival. De uma forma real time, de uma forma com conteúdo. Exatamente. Então é um case ao vivo que a gente mostra. Sim. Entendeu? Então acho que o Academy é um bom exemplo para como a gente transforma as experiências ao vivo em case de forma real time durante o festival. Tá tudo entrelaçado, né, Ramon? A gente até confunde as ideias. Demais. Mas funciona, dá certo. Então, vou deixar o recado pra todo mundo que estiver no Rock in Rio. E também outros projetos, né? As coberturas do Promovil. A gente tem creators espalhados pelo Brasil todo. Então, a gente tá sempre super à disposição pra fazer esse tipo de entrega, pra aplicar essa nossa metodologia também, né? Mas aí lá no Rock in Rio também a gente já tá com um plano tudo bonitinho. Eu vou deixar no link aqui na descrição do YouTube, do Instagram. Já tá com o time escalado, já. A gente já tá com credencial praticamente garantida. Tá tudo pronto. Só chegar junto que a gente faz eles brilharem. Vai ter evento teste, vai ter bastidor, vai ter muita coisa. Vai ter muito conteúdo legal. Entrevista com heads, com... Quero trazer algumas curiosidades também. Curiosidades. Por exemplo, vai ter premiação. Vai ter o reconhecimento. Nossa, muito bem pontuado, Ramon. Vai ter reconhecimento. Quem participa da cobertura tá elegível para o reconhecimento das melhores ativações de marca pelo Promovil. É um reconhecimento editorial. A gente não tá chamando de premiação. É importante que a gente, durante o festival, a gente vai vivendo as experiências ao vivo e vai conversando com o público. Sim. Então eu tô nesse papel também. Você, no bastidor, em outro ponto, também tá conversando. Outros designers que também estiveram envolvidos. E daí a gente divide em várias categorias. Isso. Né? Então, no ano passado teve o gift mais criativo, o gift mais disputado, a experiência mais imersiva, melhor gamificação. Não, são várias categorias, assim, justamente pra ter esse reconhecimento e não colocar todo mundo numa mesma caixinha, né? E o importante dessa premiação, que a gente vai entendendo os pontos de contato dentro de uma estratégia de experiência. O que tem que pensar? Tem que pensar na gamificação, tem que pensar no brinde, tem que pensar na jornada, também, tem que pensar nisso. Então é uma forma de também a gente tá nesse processo com nossa cobertura, trazendo a importância desses pontos dentro de uma estratégia de experiência de marca. Tá tudo conectado. É branding content e brand experience junto. Tudo juntinho, é isso aí. Ai, Ramon, eu acho que a nossa mensagem foi dada. Nosso convite foi feito também. Dá pra gente conversar por horas aqui. Mas aqui a gente tá numa versão mais pocketzinha. Depois a gente faz um grandão. Faz um grandão, exato. Trabalha com A gente faz o seguinte, deixar aqui registrado. Ai, meu Deus. A gente vai fazer um pós-Rock in Rio, discutindo e debatendo. Pode ser. Os resultados, os impactos. A gente fez de The Town no ano passado, deu super bom. Vamos ver se a gente consegue a agenda, que a agenda também tá disputada, segundo semestre, vamos aqui, ó, apertar a mão aqui, meu Deus, vamos lá. Vamos com fé. Obrigada, Ramon, pelo papo. Uma ótima cobertura pra gente, muitos parceiros. Gente, é isso. Fiquem com esse super conteúdo, compartilhem também com quem vocês acham que pode estar aí com a gente para produzir muito conteúdo de qualidade também. Essa não é uma iniciativa única aqui, eu tô fazendo várias outras conversas no SP2B e eu vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.